Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e nós voltamos agora para falar sobre a distribuição hipergeométrica e sobre a distribuição multinomial. Agora vamos falar da distribuição hipergeométrica. Então, começamos com um exemplo. Um experimento hipergeométrico é um experimento estatístico que tem as seguintes propriedades. Uma amostra de tamanho n é selecionada aleatoriamente sem reposição de uma população de m elementos. Na população, K pode ser classificado como sucesso e n-k os itens que podem ser classificados como insucesso. Então, para melhor entendimento, vamos fazer o exemplo como já dissemos. Suponhamos que numa loja há 25 aparelhos de smartphone e R igual a 15 são da marca Ian e M menos R igual 25 menos 15 são da marca I1. A média diária de vendas é 8 aparelhos, N igual a 8. Então, pergunta-se qual é a probabilidade de num determinado dia serem vendidos 5 aparelhos da marca Ian e N-K aparelhos da marca I1. Observem que o K vai ser considerado um insucesso, quer dizer que o vendedor espera vender aparelhos da marca I1, porque provavelmente ele tem maior comissão, e não vender aparelhos da marca Ian, que provavelmente ele tem menor comissão. Então, nós teremos M igual a 25, que é a população de aparelhos, R igual a 15, que são os aparelhos da marca Ian, N igual a 8, que são os aparelhos que a loja vende por dia, N igual a 5, que é o número de aparelhos que o vendedor espera vender, e N menos K igual a 3, que são os aparelhos que ele espera não vender, provavelmente a comissão é menor. Então, o cálculo será o seguinte. Primeiro vamos ver todas as possíveis combinações de 8 televisores a partir dos 25. Então, nós temos combinação de 25 tomado 8 a 8, que vai ser 25 fatorial sobre 8 fatorial, 25 menos 8 fatorial, e vai dar esse número aqui de 1.081.575 vezes. Agora, vamos ver todas as combinações possíveis dele vender 5 aparelhos da marca Ian e 3 aparelhos da marca I1. Então, vai ser combinação de 15 tomado 5 a 5, vezes combinação de 10 tomado 3 a 3. Ou, no caso, ele vai ter desenvolvido 15 fatorial sobre 5 fatorial, 15 menos 5 fatorial, 10 fatorial sobre 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. E vai ter este resultado, 3.003 para o primeiro caso, 120 para o segundo, que vai dar um total de 360.360 possibilidades. Aí a probabilidade é exatamente o número de casos favoráveis ao evento A e o número total de possibilidades, que vai ser combinação de 15 tomado 5 a 5, vezes combinação de 10 tomado 3 a 3, vezes combinação de 25 tomado 8 a 8. Observem, 15 são os televisores que o vendedor espera vender 5. 10 são aqueles que ele, se vender 5, vai vender 3 para completar os 8. E 25 é o total de televisores que existem na loja e ele tem em média 8 por dia. Então a probabilidade vai ser o 360.360 dividido por 1.081.575. Agora, o vendedor pode pôr uma outra meta. Vender 7 da marca Ian e apenas 1 da marca Yum. Ou ele pode vender 8 da marca Ian e 0 da marca Yum. Quer dizer, essas modificações que ele vai fazendo vão proporcionar resultados na distribuição hipergeométrica.
E o resultado aqui é 33,31%. A distribuição hipergeométrica, então, vamos ver agora a fórmula geral. Considerando o problema, por analogia, vamos obter a fórmula geral como segue. Aqui nós temos o 15 tomado 5 a 5, 10 tomado 3 a 3, que era o número de televisores que ele vendia por dia, 5 da marca Ian e 3 da marca 1 e 1, e 25 tomado 8 a 8, que é o número total de combinações que pode ser feitos. Agora vamos tomar x igual a k, então podemos escrever o seguinte: R tomado k a k, o k é o número de televisor da marca que ele espera vender, aquela que dá mais comissão, M menos R, a combinação de M menos R e N menos K, que é a combinação de elementos que ele espera vender, aquelas que dá menos lucro, e, finalmente, combinação de M tomado N a N. Então, M é o número total de televisores, N é o número total de televisores vendidos diariamente, K é o número total de televisores da marca R, e N menos K é o número total de televisores que corresponde à marca M menos R. Assim, nós temos a generalização da propriedade hipergeométrica que é dada por esta fórmula. A média é NP e a variância é NPQ vezes M menos N sobre M menos 1. O x, então, ele pode variar de 1 até n, se o n for menor que o r. Vamos falar da distribuição multinomial. Suponhamos que os eventos A1, A2, A3 até o AK possam ocorrer com probabilidades P1 associado ao A1, P2 associado ao A2 até o PK associado ao AK, respectivamente, com as probabilidades P1 mais P2 mais P3 mais até o PK igual a 1. Agora, sejam x1, x2, x3 as variáveis aleatórias que, respectivamente, estão associados ao A1, A2, A3 até o AK, e que elas ocorrem em n provas, ou seja, o experimento se repete n vezes, de modo que o número de repetições do x1 mais o número de repetições do x2 até a soma do número de repetições do xk seja n. Então, a probabilidade de x1 ocorrer n1 vezes, o x2 ocorrer n2 vezes, o x3 ocorrer n3 vezes, assim por diante, será dada por a probabilidade de x1 ocorrer n1 vezes, vírgula, a probabilidade de x2 ocorrer n2 vezes, até a probabilidade de xk ocorrer nk vezes, vai ser o n fatorial, que então no caso é a soma da ocorrência de todas as variáveis aleatórias, cada uma individual, dividido pelo número de vezes que o x1 ocorre, fatorial, número de vezes que o x2 ocorre, fatorial, até o número de vezes que o xk ocorre, fatorial, que no caso é n1 fatorial, n2 fatorial e nk fatorial multiplicados. Vezes agora a probabilidade do A1 ocorrer no expoente n1, a probabilidade do A2 ocorrer no expoente no expoente 2, até a probabilidade do AK ocorrer no expoente nk. Então vamos lembrar que o n1 mais o n2 até o nk corresponde à soma de todas as ocorrências de x1 até o xk. Vamos ver agora como ocorrem a média e a variância em cada caso. O número de vezes que x1, x2, x3 até o xk ocorre em n repetições provocam a média de ocorrência μ1, n1 vezes p1 para o x1, μ2, n2, p2 para o x2, assim sucessivamente até μk igual nk, pk para o xk. E a variância, naturalmente, será variância para a variável x1, n1, p1, q1,
variância para a variável x2, n2, p2, q2 e assim por diante. Veremos um exemplo. Numa sala, há 12 pessoas, delas 5 engenheiros, 4 professores e 3 biólogos. Então, o x1 corresponde aos 5 engenheiros, o x2 corresponde aos 4 professores e o x3 corresponde aos 3 biólogos. Serão sorteados 7 pessoas. 7 pessoas, então, é a soma do A1 mais o A2 mais o A3. E vamos determinar a probabilidade de que sejam sorteadas 4 engenheiros, 2 professores e 1 biólogo. Então, o primeiro evento, o A1, é a pessoa engenheiro. E a probabilidade do A1 ocorrer, então, vai ser o número de engenheiros que existem dividido pelo 12, que é o total de pessoas. O A2 é a pessoa é professor. Então, a probabilidade de ocorrer A2 é o número de professores que existe, que no caso são 4 dividido por 12. O A3 é a pessoa que é biólogo. Então, a probabilidade de ser sorteado um biólogo será 3 sobre 12, porque há 3 biólogos em 12 pessoas. A probabilidade de que sejam sorteadas N1 igual a 4, ou seja, 4 engenheiros, 2 professores e 1 biólogo, será dada por P de x1 igual a 4, que são os 4 engenheiros, P de x2 igual a 2, que são os 2 professores, e P de x3 igual a 1, que são que no caso é 1 professores. 7 fatorial, que é a soma dos elementos que vão fazer parte da equipe, dividido por 4 fatorial, que é o número de engenheiros, vezes 2 fatorial, que é o número de professores, e vezes 1 fatorial, que é o número de biólogos. Agora, a probabilidade de ser sorteado um engenheiro, que é 5 sobre 12, no expoente 4, que é o número de engenheiros. A probabilidade de ser sorteado um professor é 4 sobre 12, que é o número de professores existente, no expoente 2. E a probabilidade de ser sorteado um biólogo é 3 sobre 12, no expoente 1. E esse resultado vai ser 0,0879, que corresponde a 8,79%. Ou seja, a probabilidade de ser sorteado 4 engenheiros, 2 professores e 1 biólogo será 8,79%. Com isso, a gente termina de falar individualmente de cada probabilidade. Ou melhor, de cada distribuição de probabilidade. Vamos fazer um resumo para que possa ser identificado e diferenciado o problema que pertence a cada uma das distribuições. Em geral, para a gente saber qual a distribuição que está sendo usada, olha-se para a pergunta do problema. Então, a distribuição binomial de Bernoulli, ela apresenta o número n de repetições do experimento, a probabilidade de sucesso e pergunta a probabilidade de ocorrer x igual a k sucessos em n repetições. Ou seja, ela não fala apenas de 5 sucessos, exatamente 5 sucessos, ou pelo menos 5, ou mais de 5 e assim por diante. A distribuição de Poisson apresenta um número de repetições em geral muito alto do experimento e a probabilidade de sucesso pergunta qual é a probabilidade de ocorrer x igual a k sucesso com base na média, ou a média, se não for dada, ela é determinada pelo número de vezes que o experimento se repete, vezes a probabilidade do experimento ocorrer. Então, a diferença entre a distribuição de Bernoulli e a diferença da distribuição de Poisson é que no primeiro caso, em geral, é dada com um número pequeno de elementos, de repetições do experimento, e no segundo caso, e é com base na probabilidade. E no segundo caso, em geral, o número de repetições do experimento é alto, é maior do que 10, e ela é calculada com base na média de repetição dos experimentos. E as outras considerações características da distribuição de Poisson têm que ser olhada na definição da distribuição. Nós estamos olhando aqui basicamente a diferença entre uma e outra.
Já a distribuição geométrica também é uma distribuição binomial. Ela dá a probabilidade de sucesso e insucesso e pergunta qual é a primeira resposta positiva após K insucessos. Ou seja, ocorrem K insucesso depois da primeira resposta positiva. Isso é característica da distribuição geométrica. Já a distribuição de Pascal, também é conhecida como distribuição binomial negativa, ela dá a probabilidade de sucesso e pergunta qual é a probabilidade de ser necessário repetir o experimento K vezes para ocorrer R sucesso. Isso significa, a pergunta poderia ser, se um lançador de bola ao cesto no basquete, poderíamos perguntar qual é a probabilidade dele ter necessidade de lançar 10 vezes a bola para acertar 3 vezes na cesta. Ou seja, a pergunta é qual é a probabilidade do experimento ser repetido 10 vezes para que ocorra 3 ou 4 ou 5 sucessos. A distribuição hipergeométrica, ela dá um espaço amostral com m elementos. Esse espaço amostral é dividido em dois: R elementos de um tipo e N menos R de outro tipo. Por exemplo, 30 pessoas, 25 são homens e 5 são mulheres. Então, no caso, o R faz papel dos homens e o M menos R faz papel das mulheres. Ele propõe como evento formar grupos com N elementos e o N é naturalmente menor que o M. Por exemplo, formar grupos de 10 pessoas. 10 pessoas, daí ela pode ter só homens ou homens e mulheres. Não poderá ter só mulheres, porque no caso o número de mulheres é 5 e pede-se grupo de 10 pessoas. Os elementos, então, podem ou não ser do mesmo tipo. Define x como x a variável aleatória que representa o número de elementos do tipo 1 e que comporão o grupo. Então, a pergunta é fixa da seguinte forma: qual é a probabilidade de formar um grupo com 10 pessoas contendo 6 homens? Aí, naturalmente, vamos calcular a probabilidade considerando a variável aleatória x igual a k ou x igual a 6, que são os elementos do grupo do tipo R. Os valores que o k pode assumir são o 0, ou seja, nenhum homem quando possível, até 10 homens, se possível, no exemplo que estamos propondo aqui. E finalmente a distribuição binomial, ela é mais fácil de caracterizar porque ela tem mais de um evento. Não vamos apresentar toda a descrição da distribuição binomial porque já foi feita, mas esta é a mais fácil de identificar, porque ela tem no mesmo problema mais de um evento e mais de uma probabilidade. Com isso, nós finalizamos o vídeo aula sobre as distribuições discretas. Esperamos que ajude você a ter uma boa performance no trato de dados estatísticos que envolvem distribuições discretas.